Juca Ferreira foi ministro da Cultura nos governos do Lula e da Dilma. Quer dizer, figura importantíssima aí para as políticas do PT voltadas ao setor cultural. E esse cara, nessa posição, foi lá no UOL, deu uma entrevista e falou no quê? Falou em taxar os serviços de streaming. Juca Ferreira, expliquei ali, tá? Foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, tá falando em taxar serviço de streaming. Vamos ouvir o que ele disse já já. Antes eu quero recomendar uma leitura. Vou trazer só o título, tá no splash do UOL. Sofia, tá contigo aí pra gente recomendar? Só recomendar conteúdo aqui também não faz mal, né? Beleza, tá aqui, não é sobre dinheiro. Regulação do streaming pode ajudar toda a economia. Pois é, isso aí é para você que já ouve falar assim em taxar streaming e fala, ih, agora danou-se, porque vão meter o imposto em cima da Netflix, a Netflix vai aumentar o valor da minha assinatura. Aí danou-se, aí danou-se. Essa é uma possibilidade que fica na sua cabeça, mas e se a outra possibilidade for regulamentar os serviços e de algum jeito colocar a Netflix aí para contemplar o cinema brasileiro, os nossos artistas, a nossa dramaturgia. Imaginou Netflix aí tendo que produzir uma porcentagem de conteúdo nacional, sendo obrigado a ter conteúdo noticioso a respeito do Brasil, sendo forçado a colocar o Meteoro no ar? Puta que pariu, eu ia achar uma delícia. Vamos ouvir aqui o Juca Ferreira. Eles se apropriam, transmitem, ganham uma soma que é hoje a maior economia do mundo, e o Brasil, que está fazendo um esforço de se desenvolver culturalmente, vê seus produtos serem desapropriados à luz do dia. Eu não quero dizer roubado, porque fica forte demais, desapropriados por grandes empresas. E quer que eu diga, complemente a ideia? A complementação da ideia é o seguinte: o atual governo é conivente com um processo que é o seguinte: por um lado, sufoca o cinema brasileiro, que, como eu disse, teve um crescimento vertiginoso nos 4 governos do PT. Saímos de menos de 10 produções por ano para quase 200. O governo sufocou completamente, estrangulou essa produção, não libera o dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, estabeleceram um processo de censura e hostilização com os artistas e os produtores críticos. E, por outro lado... Vou interromper aqui só para... Eu tenho essa impressão, só uma impressão, não sei nem se eu devia estar interrompendo o Juca Ferreira para compartilhá-la com vocês, mas eu tenho essa impressão de que nos momentos em que o Brasil está dando certo na política e na economia, a arte acompanha, né? Então, para pensar aí qual foi a grande produção cultural brasileira no período do governo Bolsonaro. É um período assim meio árido nesse sentido, não é não? Uhum. É um período meio árido, né? Verdade. E o que é feito não com ajuda, não com apoio, mas apesar das políticas culturais do governo brasileiro. Álvaro, você está esquecendo uma grande produção que teve durante o período Bolsonaro. Nós tivemos um documentário sobre o Olavo de Carvalho. Eles fizeram esse tipo de coisa, né? Mas se parar para pensar no passado, tipo, o Brasil do Juscelino, empolgadaço, construindo capital, com uma visão de futuro, puta, um Brasil feliz. Tinha o quê? Tinha Bossa Nova, né? Então tinha o cinema, estava num bom momento e tal. Aí nos anos ali do Lula e da Dilma, você tem filmes marcantes, você tem o Cidade de Deus. Lá no Fernando Henrique, parecia, né? A gente tinha acabado de estabilizar a economia. Isso não é incrível? Estabilizou a economia, vai concorrer ao Oscar lá com como é que é o nome do filme agora, porra? Qual? Filme brasileiro que concorreu ao Estação do Brasil? Estação Brasil? Sim. Foi mal. Mas é isso, parece que há uma sinergia, parece que há um encontro, assim, esses momentos em que o Brasil está dando certo na política e na economia e com a criatividade aí da nossa arte, sabe? E esses 4 anos foram meio áridos, né? E daí aqui, ó, o Ricardo Simão falou do... Central do Brasil, que Central do vergonha, Brasil. que vergonha. Rayane, obrigado, tá? Obrigado. O Ricardo aqui falou do Marighella,
Eu acho que Marighella é interessante a gente comentar, até porque Marighella durante o governo... É a exceção que confirma a regra. O filme foi boicotado e tudo. Exatamente o que eu ia dizer. É até assim, tipo, até uma demonstração de que durante o governo Bolsonaro, o que a gente viu saiu apesar de muitas dificuldades, que Marighella, se dependesse do Bolsonaro, nem teria sido apresentado no Brasil. Tanto é que foi apresentado no exterior antes de estrear aqui, né? Bom, vamos lá com o Juca Ferreira. Encaminham toda essa infraestrutura instalada, facilitando a presença dessas empresas no Brasil, sem pagar um tostão, para que eles se apropriem desses produtos. Então, querem transformar essa infraestrutura instalada no Brasil em prestadores de serviços, ou seja, eles vão herdar todo esse esforço que foi feito nesses anos, a partir da primeira eleição de Lula, para ser patrimônio dessas empresas, Netflix da vida, entende? Isso é um escândalo, e a sociedade brasileira, se quer viver bem-sucedida no século XXI, tem que estabelecer as regras de uso dos seus produtos culturais. Juca. Só reparar ali, ó, que o UOL colocou para falar com o Juca um time eclético, né? Você tem o Sakamoto, fala a respeito de política por um viés talvez um pouquinho mais parecido com o nosso, é ativista, está preocupado aí com o trabalho escravo contemporâneo, tem trabalhos nesse sentido. Você tem o Thales Faria, que é um cara desses assim de corredor de Brasília, né? E você tem o Maurício Sticer, que é um comunicador de comunicação, é um cara interessadíssimo aí na televisão brasileira e tal. Duas questões em relação ainda a isso. Como seria, na sua visão, ou na visão dessa comissão de transição, a proposta para a cobrança das plataformas de streaming? E uma segunda pergunta, vocês vislumbram alguma coisa parecida como uma discussão que já avançou bastante na União Europeia, de cotas, obrigação de cota de produção nacional por parte dessas plataformas de streaming? Tem ideia disso, de estabelecer cotas? Olha, você levantou a problemática como ela se apresenta. Por um lado, é definir o pagamento de direito autoral e direito patrimonial. Nós não podemos ser roubados diariamente por essas mega empresas supranacionais. A gente precisa estabelecer as regras do uso. As regras, nós éramos pioneiros. Você sabe que a Alemanha, a França, me pediram, quando eu era ministro, emprestado o coordenador do trabalho de construção desse projeto de cobrança dos direitos patrimoniais e autorais. A Alemanha, a França me pediu por um mês. Eu digo, não, minha senhora, era ministra, eu não posso emprestar um funcionário por um mês, 3 dias, e ela topou. E a Alemanha queria. Pois bem, a regulação que está saindo na Europa, inclusive é da Inglaterra, que é a última, foi inspirada no trabalho nosso, nós fomos pioneiros. Mas quando afastaram a presidenta Dilma, tudo isso foi para o ralo. Então, nós vamos ter que correr atrás desse tempo que nós perdemos para reconstituir uma estrutura de reflexão e construção de projetos na área de direito autoral. É simples. O que a Europa está fazendo e que os Estados Unidos também faz é a base, cobrar imposto de quem lucra com a produção brasileira sem contribuir com nada. E, no caso da cota de tela, é importante também, porque os países europeus estão determinando isso. Só podem funcionar no país se veicularem também a produção nacional. Então, são 2 temas que são articulados. Eu acho que é unanimidade hoje no setor. Nós recebemos a visita de mais de 20 organizações do cinema e do audiovisual brasileiro, produtores, distribuidores, exibidores, cinema cultural, cineclubes, e essa turma toda está demandando isso, e tivemos uma afinidade enorme, porque essa é a modernidade, essa é a possibilidade do Brasil sobreviver e se desenvolver culturalmente no século XXI. É o único mercado significativo hoje. Depois da pandemia e do governo Bolsonaro, as salas de exibição
caíram muito mais ainda a presença deles nessa economia. Então, a economia digital, o Brasil precisa acordar para o século XXI urgente. Esse governo reacionário que nós estamos tendo no Brasil prejudicou profundamente a cultura brasileira. A gente ia bem, a gente ia definindo rapidamente a presença do Brasil no mundo no ponto de vista da cultura, e eles, como são contra a nossa soberania e não têm a menor... São ignorantes, na verdade. A extrema-direita brasileira acrescenta à extrema-direita mundial um nível de ignorância que a torna perigosa. A extrema-direita brasileira acrescenta à direita mundial uma ignorância que a torna perigosa. Puta que pariu. Já era perigosa antes, não precisava dessa ajuda. Eu gosto muito do discurso do Juca Ferreira, fico me perguntando até onde esse discurso deve influenciar as políticas públicas destinadas para a área cultural nesse governo Lula ou governo de frente ampla que começa agora aí em 1º de janeiro. Gosto muito do que eu ouvi, gosto muito mesmo, né? Se você acha que alguma dessas medidas assim é autoritária, beleza, essa é a sua opinião. Agora, eu argumentaria, Sofia, que não dá, realmente, para uma empresa transnacional operar dentro do Brasil, não estar sujeita à lei brasileira, não contribuir para a sociedade brasileira de forma alguma, só levar o dinheiro da assinatura e dar um enlatado lá para a gente, que às vezes, Sofia, vamos combinar, nem uma interface decente para a gente assistir o nosso streaming a gente tem. Você veja o caso do... Como é que é o careca da Amazon lá, Sofia? Esqueci o nome dele. Jeff Bezos. Jeff Bezos. O cara consegue mandar um foguete em forma de pica para o espaço e não consegue colocar no Amazon Prime uma interface ali que seja fácil para o idoso colocar a legenda. Isso é uma vergonha. Tem que regulamentar, tá certo, o Juca Ferreira. Sim, sim. E também tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer. Eu concordo plenamente que sim, essas empresas elas têm que ter alguma função social, né? Aqui a nossa Constituição ela fala da função social, né? Da propriedade. Normalmente isso as pessoas lembram quando a gente está falando de propriedades como as casas, terras, etc. Mas vale para empresas também, né? E muitas vezes as empresas esquecem disso, e precisa ter um pouquinho de intervenção aí do Estado para fazer elas lembrarem que elas têm que exercer algum tipo de função social. E tem mais um ponto aí, além da questão que foi discutida e da questão da interface que você colocou, Álvaro, que eu acho que a gente tem que discutir sobre essas redes de streaming, que são os algoritmos. Né? Porque vamos e convenhamos, esses algoritmos eles são verdadeiras caixas negras que escolhem o que nós estamos assistindo muitas vezes. A gente às vezes tem, não, eu tenho liberdade de escolha. Tá, até que ponto você tem liberdade? Você tem liberdade de escolha dentro do que a plataforma está apresentando para você. E a gente não tem controle nenhum sobre o que está sendo apresentado para nós. Então, é um outro ponto que a gente tem que pensar em regulação, não só das redes de streaming, mas também das redes sociais, né? De regulamentar esse algoritmo. Eu acho que, no mínimo, a transparência a gente tem que cobrar. Vamos lá, para acrescentar esse assunto, eu acho que o questionamento do Guilherme é muito salutar. Por que o YouTube não está me notificando das lives? Guilherme, eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque os algoritmos que definem como o conteúdo do YouTube será distribuído é um absoluto segredo industrial. Agora, esse segredo industrial tem a possibilidade de destruir sociedades e economias inteiras. Veja o caso do Facebook com o Egito, por exemplo. Então, será que é justo que esses algoritmos sejam um segredo industrial? É o questionamento que a Sofia acabou de colocar para a gente. Então, achei que tinha tudo a ver aqui a pergunta do Guilherme. Agora, é claro, né, Sofia, que aqui a gente também reconhece o Google e o YouTube como uma plataforma muito melhor que as outras. Sensacional. É maravilhosa. Não, falando sério agora, o Google ainda me parece a mais razoável dessas big techs. Diz que lá dentro eles têm um slogan que é Don't be evil. Falando sério. E eu acho que também é bom a gente sempre dar esse afaguinho no chefe, né? Porque o nosso chefe é o Google.